Irmãos, eu tenho pregado esse ano muito sobre batalha espiritual. Já estamos colhendo alguns louros do tema, muita gente contando testemunho, que aprendeu a lutar, aprendeu a batalhar. E nas quartas-feiras nós estamos tendo um período de aulas sobre o tema. Falamos inicialmente sobre Lúcifer, a queda de Lúcifer. A segunda mensagem foi o intervalo. Eu gostaria de aproveitar que estamos aqui e dar sequência, que aí na quarta eu acelero um pouco. E hoje, abra sua Bíblia em João 14, no versículo 30. O texto começa assim, ó. Jesus diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum, observa a palavra, ele não tem nenhum direito sobre mim. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito nos ensinando, nos instruindo e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Bom, aqui agora nós chegamos a um ponto muito importante, pois agora não estaremos mais falando sobre a terminologia Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, mas notoriamente sobre o príncipe do mundo, Satanás, que quer dizer o enganador, o mentiroso, pois Lúcifer e Satanás são a mesma pessoa, mas o termo já não pode mais ser usado para esse inimigo, porque ele não é mais anjo de luz, ele é príncipe das trevas, ele é o enganador. Eu vi uma matéria ontem que foi cancelada a série na Netflix por título Lúcifer, e teve crentes reclamando. Eu choquei quando eu vi crentes reclamando que a série Lúcifer foi cancelada. Eu realmente fico abismado como que tem bode no meio das ovelhas. Só pode. É chocante uma coisa dessa. Então, para entendermos um pouco, Lúcifer era ungido, era anjo do Deus Altíssimo e possuía luz. A partir de então que ele cai, é destruído, explodido, ele se torna Satanás, não é mais um querubim, não é mais sacerdote do Deus Altíssimo e não possui nenhuma luz. Ele foi banido e completamente destruído, lhe restando apenas os lugares sombrios do mundo para viver. A guisa de introdução, para você entender, nesse mundo que nós chamamos de terra, existem mundos abaixo desse mundo. Isso é interessante. Abaixo de nós existem mundos. E como nós já aprendemos, os anjos são a raça pré-adâmica que viveram aqui na terra antes do advento da criação do homem. E aprendemos também que a terra foi criada e depois restaurada, né? Porém, passou a existir, a partir da queda de Lúcifer, mundos abaixo de nós. E são esses mundos, eu quero aqui mencionar, o inferno. No hebraico, a palavra é Sheol. Está mencionada em quase toda a Bíblia. Deuteronômio 32, 22 diz assim: pois um fogo foi aceso por causa da minha ira. Perceba o seguinte, o inferno não existia. Quando Lúcifer caiu, Deus fez o inferno para eles. Foi isso que Jesus disse, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Esse inferno não existia.
E aí você vê que lá na criação, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas e havia trevas sobre o abismo. A palavra inferno é Sheol do hebraico e induz a totalidade de um espaço. O inferno é um todo. A palavra inferno assusta, mas a palavra certa é Sheol, que quer dizer habitação dos mortos ou terras baixas, terras inferiores. E esse inferno, ele é compartimentalizado, ele é mapeado em 3 partes. Por exemplo, o texto da inauguração dele: pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará no Sheol. Ele devorará a terra e suas colheitas, consumirá os alicerces dos montes. Percebeu? Aqui é a inauguração dele. Então, o inferno não existia, passou a existir, e foi lá que foi lançado Satanás e seus anjos, como nós lemos que Deus fez o inferno totalmente para eles. E foi na ira de Deus que ele acendeu esse fogo lá no inferno. Existe um absurdo que é ensinado aí na seita adventista, que o inferno não existe, que ninguém vai para o céu, que ninguém vai para o inferno. E que quando Lúcifer caiu, ele ficou vagando pelos planetas, pelo universo, até Deus criar a terra, então ele veio para a terra. Bom, como já disse, é totalmente descabido essa tese e um verdadeiro absurdo. Isaías 14, versículo 15, nos mostra claramente: mas as profundezas do Sheol, falando de Lúcifer. Lembra, Sheol é o local para onde Deus criou e acendeu fogo para eles morarem. Mas as profundezas do Sheol será levado ao fundo do abismo. Então sabemos que eles foram arremessados na terra, no abismo, e Deus acendeu o inferno para que eles habitassem. Isaías 14, veja o versículo 12 agora. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como fostes atirado no espaço. É no espaço? Como fostes atirado à terra, você que derrubava as nações. Isso, como já aprendemos bem antes da criação de Adão. Com isso, não nos resta dúvida que Satanás e seus anjos foram lançados à terra, mais especificamente no centro da terra. A ciência já comprovou que o centro da terra é feito de fogo líquido. Há um rio, né? No centro da terra tem a crosta, magma, é uma série de composições que tem no centro da terra. E você já assistiu aquele filme A Viagem ao Centro da Terra? Existe um outro mundo no centro da Terra. Não é igual ao do Viagem ao Centro da Terra, um paraíso, aquela coisa linda, não. É um mundo. Na realidade, especificamente, 3 mundos existem no centro da Terra, de acordo com a Bíblia. Vamos ver? Salmos 73, versículo 17. Porque provavelmente a população do Sheol é muito superior à população da terra. E obviamente depois da existência da queda do homem, o Sheol passou a ser também morada dos ímpios, que antes era só dos anjos caídos, passou a ser também morada dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Davi aqui está deixando claro que o terrível destino dos ímpios é o Sheol. 73, versículo 19. Como são destruídos. E de repente, na mesma hora, os ímpios, no caso, completamente tomados de pavor. Perceba o seguinte: a pessoa quando morre, se ela é uma ímpia, ela não tem Jesus na sua vida, o texto aqui diz que na mesma hora,
De repente, num piscar de olhos, ela se vê no Sheol, completamente tomada de pavor, de pânico e de medo, no centro da terra. E ali se misturam os ímpios e os demônios no mesmo tempo e espaço. Credo. Terrível, né? Eu não sei o que é pior, ter o Lúcifer no mesmo lugar ou o Bin Laden? O Saddam Hussein, Hitler. Imagina onde você mora, com Hitler. Quem mais mora na sua casa? O Bin Laden. Quem mais mora com você? Vai fazendo Stalin. Gente, esse é o Sheol. Em compensação, quem está no céu, com quem que você mora? Eu moro com Abraão, com Paulo. Quem mora com você na sua casa? O apóstolo Pedro. Você viu o contraponto aí, que coisa, que delícia? Então, ou seja, todos os ímpios, quando morrem, instantaneamente vão para o inferno. Aqui agora nós temos, isso que eu vou falar aqui é antes da cruz, tá bem? Os mundos abaixo de nós. Todo é o Sheol. Esse mundo lá é chamado de Sheol, assim como aqui é chamado de terra. Lá é chamado de Sheol. E no Sheol você tem o Geena à esquerda, o abismo no meio e o paraíso à direita. Olha que coisa interessante, gente. Por exemplo, na parábola de Jesus em Lucas, você vê que o Lázaro estava no paraíso e o rico estava no Geena. O Sheol é todo o espaço. E lá do Geena, que é lugar de tormento, onde estão os ímpios, podia-se ver o Lázaro no paraíso, que ficava do outro lado. E aí, Jesus contando, né? Jesus diz que o rico viu o Lázaro e disse: manda Lázaro vir aqui molhar a minha língua, porque eu estou aqui atormentado nesse fogo. Aí Jesus disse: ele não pode ir para lá porque tem um grande abismo no meio. De sorte que quem está do lado de cá não passa para o lado de lá, quem está do lado de lá não passa para o lado de cá. Então, antes da morte de Cristo, os sem Cristo e com Cristo, os ímpios e não ímpios, iam todos para o Sheol. Pode parecer assustador dizer que todo mundo ia para o inferno, no sentido maior da palavra. Então, por exemplo, você quer ver um texto? Gênesis 37 e 35. Todos os profetas, todos os homens e mulheres de Deus foram para o Sheol. Jacó, Isaac, Abraão, Davi, porque ficava no mesmo tempo e espaço, na mesma dimensão. Geena, abismo, paraíso. Sobre a morte de José, temos ali Jacó chorando. E diz assim: todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Quando teve aquela fraude de jogar ele no poço, mas na realidade eles tinham vendido ele para os ismaelitas. Não chorando, não, ele responde, chorando descerei. Tem um outro texto que na palavra original é descerei ao Sheol. Qual Bíblia que está Sheol aí? King James. Mas nas leituras mais tradicionais, se você observar aí, está descerei ao sepultura. Quem está Sheol? 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 Mais alguém está Sheol? Então, descerei ao... Achou? Ali, ó. Sheol. Que é um termo para terras baixas, lugar dos mortos, terras inferiores e também sepultura. Mas não é a sepultura da terra, gente. Sheol é o tempo e espaço onde viviam todos os mortos. E ao chegar lá, eram divididos entre Geena, ímpios, e paraíso, não ímpios. O paraíso, você sabe, estava lá Abraão. Por exemplo, na própria parábola que Jesus conta, você vê o rico falando com o pai
Abraão, que pode ser tipificado por Deus, ou até também o próprio Abraão. Mas o próprio Jacó diz, a minha alma vai descer ao Sheol. Você encontra também Davi dizendo, a minha alma descerá ao Sheol. Você encontra Isaac dizendo, a minha alma descerá ao Sheol. Os reis, todos, desciam ao Sheol, como verificamos em Lucas 16 e 22. O próprio Lázaro estava no paraíso, e do paraíso dava para ver o Geena, do Geena dava para ver o paraíso, separado por um abismo. Sheol ou Hades são terras inferiores. Hades, da onde se traduziu literalmente a palavra inferno, mas especificamente é Geena, habitação dos mortos. Só que lá dentro separa-se aonde estão os demônios, e separa-se aonde estão os ímpios no Geena, e separava-se aonde estavam os salvos no paraíso. Os demônios estão no Tártaro. É literalmente a palavra usada. Por favor, porque depois da morte de Cristo, para você entender, Jesus desceu às terras baixas. E o que ele foi fazer lá? Sofrer? Não. Ele foi lá e levou os salvos daquele paraíso que estava no Sheol, e agora os salvos estão com ele no céu. O paraíso não está mais no tempo e espaço do Sheol. O paraíso agora está no terceiro céu, aonde Paulo foi, que fica embaixo do trono de Deus. Veja só, Efésios 4, versículo 8, no versículo 10. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou. Levou o quê? Cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens, aqueles que estavam no paraíso, percebeu? Ele desceu às terras mais baixas, mas você quer ver? A Bíblia vai explicar. Verso em diante. Que significa ele subiu, senão aquele que desceu às profundezas da terra. Você percebeu que antes dele subir ao céu, ele desceu às profundezas da terra. Fazer o quê? Levar aqueles que estavam no Sheol, Abraão, Isaac, Jacó e etc., que estavam no paraíso, e ele levou eles para o céu. Que coisa interessante, né, gente? Que coisa fantástica. Quer ver? Continua, verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, a fim de encher todas as coisas. Então aqui nós temos a doutrina muito clara. Jesus, antes de subir ao céu, foi no Sheol e levou os salvos que estavam no paraíso, que segundo ele mesmo, ficavam tudo no mesmo tempo e espaço, separado pelo Tártaro, pelo abismo. Veja Apocalipse 6 e 9, aonde estão os mortos em Cristo hoje. Quem tem Jesus está onde hoje, agora, nesse momento, debaixo da terra, no pó frio da terra, como creem os adventistas, que não sabem de nada. Aonde estão eles agora, hoje? Vamos ver? Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos pela palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Você viu? Agora eles já não estão no Sheol. Agora eles já estão no céu. Agora o paraíso já não é mais no mesmo tempo e espaço do Hades. Agora o paraíso é no terceiro céu, aonde habita Deus. Mais claro do que isso, não tem como, gente. Não precisa nem ser teólogo para entender essa aplicação toda. Para você entender, antes da morte de Jesus, os homens não tinham o direito de pisar no céu, por causa do pecado. Mas como Jesus morreu por eles, ele agora nos deu o direito de entrarmos no céu juntamente com ele. Percebeu? Como não tínhamos o direito de entrar no céu por causa do pecado, então tinha ali no mesmo tempo e espaço, chamado de paraíso, que ficava no centro da terra. Em Lucas 8 e 31, fica evidente que os demônios, olha lá,
imploraram os demônios que não nos mandasse para o abismo. O abismo é a morada de quem? Dos demônios. O Geena dos ímpios. Agora, no mesmo tempo e espaço, habitam demônios e ímpios. Portanto, os demônios estão no abismo. Eu sei que essa palavra tártaro é estranha, porque você ouviu muitas vezes ela na mitologia, mas ela é bíblica. 2 de Pedro 2:4, a palavra traduzida para inferno nesse texto já não é Sheol. A palavra traduzida nesse texto é tártaro, pois Deus não poupou os anjos que pegaram, mas lançou eles no inferno. A palavra inferno ali é tártaro, e tártaro significa prisão, o abismo, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Aí aqui surge a pergunta, então os demônios estão presos? Não, tem demônios que estão presos e tem demônios que estão soltos. Há demônios presos e há demônios soltos. Veja Judas 1, versículo 6, essa é a categoria dos anjos caídos que estão presos no Tártaro, que é prisão. O Tártaro é também um local de habitação deles. Dentro do Tártaro, dentro do abismo, tem o Tártaro, que significa prisão. Ok? Onde estão presos determinados tipos de demônios que não podem ser soltos, de tão terríveis que são. Tem um chamado Apolion, que ele já foi solto uma vez e voltou a ser preso. Apolion é o anjo da morte, é um dos piores. Ele foi solto quando matou os primogênitos do Egito. Da onde surgiu a palavra Apolo, tinha uma estátua para esse deus, que era um anjo caído, em Sencreia, em Atena. Paulo fala dele, Apolo, o deus Apolo, grego, era Apolion, ou Abaddon, em hebraico. Ele foi solto, matou os primogênitos do Egito e voltou a ser preso e vai ser solto de novo no final dos tempos. E aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos. Aonde é que eles estão presos? No Tártaro. Esse Tártaro fica onde? No abismo. Ok? Presos com correntes eternas para o juízo desse grande dia. Veja Apocalipse 9, versículo 2 e 9 e 11. 9 e 2, depois o verso 11, para ver o tipo de anjos caídos ou demônios que estão presos. Esse dia o irmão falou, para que esse assunto? Qual a relevância toda? Já já você vai descobrir a relevância desse assunto. Justamente por não darmos a importância necessária, nós não sabemos guerrear. E vivemos à mercê da guerra e apanhando os demônios. Ó. Porque a gente não sabe guerrear, não sabe nada do assunto batalha espiritual, só apanha. Aí a gente pega, pastor, ora lá por mim, pastor, ora lá por mim, pastor. Eu não... o crente mesmo não sabe guerrear. Olha assim, ó, quando ela abriu o abismo, veja, Deus tem a chave do abismo. Volta um texto anterior. Texto primeiro. Lembra você que o Tártaro é a prisão fica dentro do abismo e lá tem alguns demônios presos. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Lembra que na criação do mundo o Espírito Santo estava sobre as águas e havia trevas no abismo, que foi onde caíram esses demônios, foi inaugurado para eles. Continua o texto. Quando ela abriu o abismo, dele saiu fumaça. Isso é agora no final dos tempos. Com uma gigantesca fornalha. O sol se escureceram e saiu fumaça do abismo. Estão no centro da terra. Continua. Da fumaça saíram gafanhotos e vieram sobre a terra. Ele foi dado o poder como de escorpiões. Esses gafanhotos são os demônios, junto com Abaddon. E esse Abaddon, ele tem o seu próprio exército, que também estão presos. Ele tem uma missão específica de destruição. Ele é o destruidor. Ele só é solto para fazer destruição. Próximo verso. Eles receberam ordens para não causar dano nem na relva, nem na terra, em qualquer planta e árvore, mas apenas para aqueles que não tinham o selo de Deus na sua testa.
Pode prosseguir. E lhes foi dado poder para matá-los. Lhe foi dado poder para matá-los, e sim para causar tormento durante 5 meses. Veja, eles vão atormentar a terra por apenas 5 meses, e depois voltam a ser presos. Percebeu a missão dele? A agonia que os homens sofreram era como de picada de escorpião. Para quem está assistindo a série da Record, parece que me perguntaram, pastor, soltou aí uns demônios robô. Isso é bíblico? É bíblico, você vai ver aqui, é bíblico. Não é robô, é de aço. É esses bichos aqui, ó. Saiu essa semana na novela. É bíblico, eu fico atento. Eu não tenho tempo de assistir porque é sempre hora de culto. Mas quando vem me perguntar, eu falo, gente, vamos ver se é bíblico. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos, olha aí, preparados para a batalha. Tinha sobre a sua cabeça coroas de ouro. E o rosto deles parecia um rosto humanos. São aí os soldados de guerra. Soldados não é ouro e aço, esses demônios. Esses gafanhotos são enormes, demônios terríveis. Continua. Os cabelos deles eram como de mulheres e os dentes como de leão, solto no final dos tempos. Tinham couraças de ferro. Está vendo? É bíblico ou não é? Couraça de ferro. O som das suas asas era barulho de cavalos e carruagens correndo para batalha. Tinham caudos e ferrões de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens por durante 5 meses. Agora olha o versículo 11. Tinha um rei sobre eles. Qual o nome do rei? O anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, Apolo. É o Deus Apolo. O que você vai aprender aqui nessa manhã, que os deuses existem, mas não são como dizem. Todos os deuses da mitologia egípcia, grega, babilônica e pérsia são os anjos caídos. Todos. São todos os anjos caídos, são todos os deuses das histórias. Por exemplo, no Egito, haviam 10 deuses. Para cada deus, Deus mandou uma praga para humilhá-lo. Os deuses egípcios tinham uma função. Cada deus tinha uma função no Egito. Do solo, da beleza, do sol, do Nilo, dos animais, que era o cara de bezerro. Por exemplo, o sol era o deus Ra, que eles dizem ser o Deus supremo. Esse Deus enviou uma praga para humilhar ele. Qual foi a praga? 3 dias de escuridão. E o egípcio, ele cria o seguinte, que todo dia Ra lutava com a serpente. Esqueci o nome da serpente. Não lembra, filho? Lutava com a serpente, e a serpente tentava matar Ra. E aí o Ra lutava com a serpente, podia nascer. Ou seja, para o sol nascer todo dia, o egípcio cria que Ra toda noite entrava em guerra com a serpente. Aí ele vencia a guerra, o sol nascia. Então, na doutrina egípcia, você nunca via um egípcio andando de noite. Porque eles criam que naquele período o Deus deles estava em guerra com a serpente. Então eles não entravam, não saiam na rua. Aí o que Deus faz? Deus põe treva no Egito 3 dias. E eles acendiam, o pavio apagava. Não tinha luz. Diz a Bíblia que dava para pegar a densidade da treva. Menos na terra dos hebreus, lá tinha luz. Aí o egípcio ia lá e via luz nos hebreus. Quando saía de lá, apagava a luz deles. Então, a tocha do hebreu ficava acesa. Mas quando saía da terra dos hebreus de Gósen, apagava. Faraó entra em pânico, ele diz, veja, para cada deus egípcio, Deus de verdade, o Deus é verdadeiro, mas é um anjo caído. Para cada deus egípcio, Deus mandou uma praga para humilhar aquele demônio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nosso Deus é poderoso, gente. Ele prostrou todos os 10 deuses do Egito com as 10 pragas. Por exemplo, o chacal.
o grande Deus da vida e da morte egípcio, foi humilhado com a morte dos primogênitos. Bom, isso aí não dá para falar em detalhes, na aula a gente fala mais abertamente. Aqui, por exemplo, o Apolion, ele é preso. E sabe o que me assusta? Por que está aqui em hebraico? Porque esse Deus Abaddon, ele foi adorado dentro de Israel. Salomão, no seu período de desvio, se tornou um satanista. Ele construiu 1.800 altares para os deuses. Para Deus ele fez 1.000. Não sei se por raiva ou revolta, ele fez 1.800 altares para os deuses. Salomão adorava 4 deuses, demônios, anjos caídos: Astarote, Quemos, Abaddon e Mican, que é o mesmo Moloque, que em hebraico, Moleque. Salomão, em um determinado período, ele se tornou um satanista. Construiu templo para Astarote, para Micom, para Quemos, para Moloque. Moloque era o deus que as mulheres hebraicas jogavam as crianças para o fogo, no fogo para ele. Todos esses deuses são demônios. Tanto gregos, como romanos, como persas, são demônios que culturaram o mundo. Eles são reais. E a Bíblia fala deles. Deus nunca diz que não existe deuses. Eles só não são como a cultura diz. Eles são deidades, eles são anjos, mas eles não são deuses como Deus. Eles são anjos caídos, adorados como deuses. E Salomão adorava esse Deus aqui, gente, você acredita? Apolion. Muitos judeus adoravam Apolion porque, como ele matou os príncipes do Egito, então eles pensavam que ele era digno de adoração. Mas é um demônio. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra tinha um outro príncipe por nome Asmodeus, que era adorado. Asmodeus, ele era adorado, ele é o deus da luxúria e da corrupção. Ele era o responsável em Sodoma e Gomorra por trazer toda aquela depravação sexual e corrupção. Eu acredito que ele é o príncipe do Brasil. Alguém tem dúvida? Eu estava dizendo ontem para minha esposa, eu tenho certeza que o Brasil é governado por Asmodeus. Não tem nenhum país do mundo que é tão corrupto e tão promíscuo igual o Brasil. E era o deus de Sodoma e Gomorra, Asmodeus. É o nome do bicho. Só lamento que a Sara não está aqui, é o que ela mais gosta. Agora escute bem. Vamos lá. Para nós compreendermos os efeitos de Satanás no mundo, agora como caído, ele tem algumas... Eu realmente vou ser rápido aqui, para hoje eu não quero roubar o dia das mamães. Então vou ser rápido aqui. Lúcifer caiu, foram para o abismo. Lá no abismo tem o Tártaro na prisão e tem demônios presos. E tem demônios soltos. Percebe? O preso é Apolion com o seu exército. Tem um exército preso inteiro para ser solto no final dos tempos, como foi solto lá no Egito. Ele voltou a ser preso e vai ser solto no final dos tempos. Os efeitos de Satanás no mundo. O nome Satanás, com as suas variáveis. Vamos lá. Sheitan, para o grego, Titã. Usado pelos poetas para designar o deus Sol. Por isso que Sol era sempre idolatrado e é sempre idolatrado em todas as mitologias. Recentemente a Marvel lançou um filme. E tem um titã, que tem um trono no centro do universo, com uma manopla, uma luva com 6 pedras, chamadas Pedras do Universo. E ele devasta todos os mundos. Hollywood não está brincando não, gente. A palavra titã é Satã. Lúcifer é o titã das mitologias, ok? Lembra os titãs? É Lúcifer.
E se você assistir a série, o filme da Marvel, está lá sentado Thanos, um titã, no centro do universo, devastando o mundo. Você acha que eles vão procurar as coisas aonde? Na história, na Bíblia e etc., né? Então nós devemos encontrar um padrão aqui dos primórdios da terra para o fato da idolatria ao Deus Sol em todo mundo e em todas as eras. E veja bem, meus irmãos, não era uma idolatria de pequeno grau. O culto ao Deus Sol era um culto comum. E nesses cultos, Lúcifer tinha vários nomes: Sam, Chamás, Haddad, Mitras, Apolo, Sheit, Shemes, Titã e Satã. Onde derivou agora é Satanás. Foi na Idade Negra que tiveram o entendimento de que o Sheitã o Titã era Satanás, o enganador do mundo. E na Idade Negra eles o chamavam de Didron. Quando a igreja se tornou paganizada, eles colocaram o símbolo dele em cima dos mitrários. É aquele solzinho em cima do Jesus Cristo na grande igreja mãe. Aquele solzinho é o Didron, Mitra. Por isso que você ouve os termos mitrários. Era o Deus Sol, que tecnicamente é Lúcifer. Então, quando você pega as imagens, tem um solzinho em cima do Jesus Cristo, né? É o Mitra. Tenso isso, né, gente? Não é tenso? Ainda bem que Jesus salvou você. Diga amém. Porque, gente do céu, aquele solzinho é Satanás em cima da cabeça do Jesus Cristo. É o Mitra. Bom, vamos ao termo dado a ele hoje. Isso aqui vai te assustar, mas é bíblico. O primeiro termo que Jesus chamou ele: príncipe deste mundo. Se olharmos as Escrituras, algo acerca do nosso inimigo, um dos títulos dado a ele é de príncipe do mundo. O que realmente ele é. Quando ele levou Jesus à ponta do pináculo, você vê ele dizendo a Jesus: tudo isso te darei, porque tudo isso é meu e me foi dado por legítima autoridade. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Em nenhum momento Jesus disse: nada disso é seu. O que você precisa entender, o que vai te chocar, que Lúcifer ou Satanás, ele tem total legalidade sobre o mundo. É dele. É o que a Bíblia diz. Ele vai ser destronado no final dos tempos. Jesus vai tomar, porque esse modelo de reino espiritual foi dado por Deus. Nem Deus vai mudar esse modelo. Ele apenas vai trocar as peças. Lúcifer é o príncipe do mundo. Quando Jesus o destroná-lo, Jesus será o rei do mundo. E nós, seus sacerdotes. Diga amém. Então, os governos do mundo, as grandes corporações, programas de televisão, filmes, músicas, tudo isso passa pelo crivo seleto de Satanás. Ele controla tudo, ele implanta seu estilo de vida, como gosta e como quer. Por esse motivo que Jesus disse que nós seríamos colocados como ovelhas no meio de lobos e seríamos entregues à morte todos os dias e que o mundo iria nos odiar. Porque tudo nesse mundo aqui, meus irmãos, tem um regente. Veja João 14, versículo 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele, Jesus dizendo, não tinha direito sobre ele. Agora observa com cuidado as palavras de Jesus. Preste atenção. Ele, veja esse texto de Lucas 6, do 6 ao 7. Porque Satanás não tinha direito sobre Jesus, mas tinha direito sobre o mundo. No outro sábado ele entrou na sinagoga, é isso mesmo? Lucas 6, versos 6 ao 7.
Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali estava um anjo com uma mão direita, era atrofiada. Pode continuar, não sei se é isso não. Acha para mim o texto de Jesus no pináculo do templo. E eu vou ler aqui, ó. E aí a gente já coloca na tela. Eu darei todo o poder, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. Porque me... 4:9. É 4, Lucas 4:6. Então não é 6:6, é 4:6. Observa aqui, ó. E lhes disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dar a quem eu quiser. Veja que coisa interessante. Literalmente, Jesus está nos dizendo, o escritor aqui, que foi dado para Satanás os reinos do mundo, é dele, por autoridade. Ele ainda não foi destronado desse governo. E sabe o que mais me espanta, irmãos? É que toda nação do mundo tem um príncipe de Satanás que governa, chamado de rei daquela nação. E aqui nesse texto do pináculo, você vê literalmente Satanás dando uma carteirada em Jesus. Ó, foi-me dado isso aqui, é meu. Eu ganhei e posso dar para quem eu quiser. E Satanás queria dar para Jesus. Se você me adorar, não precisa você morrer na cruz para ter isso aqui, eu te dou de graça. Porque tudo que é caminho fácil é do diabo. Esses dias eu vi a Rihanna fez uma live, a Rihanna fez uma live e bombou essa live dela. Ela dizia assim, ó, se você orar para Jesus e ele não te der nada, experimente pedir a Satanás. Quem ouviu isso? E ela disse isso, gente, porque ela disse, para ser fiel a Deus tem que ter fé. Ao diabo não precisa de fé. E você fica vindo esses negócios, né? Rihanna, Miley Cyrus e etc., Lady Gaga, tudo esse povo tem pacto com bicho. Esse carro aí deve ter também. Não é possível. É por esse... Vocês estão tão tensos, dão uma risadinha assim. Olha, para você entender, é por esse e outros motivos que em Judas 1:9, pode pôr, Satanás entrou em confronto com Miguel por causa do corpo de Moisés que estava na terra, a terra é dele. E para você entender por que os mundos foram dados para ele, você tinha que assistir as outras 2 aulas, porque era deles. Ok? Quem assistiu, lembra. Agora você vê como começa a fazer sentido, mas diz assim, ó. Contudo, gente, olha que coisa interessante, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer alguma acusação injuriosa contra ele. Por quê? Porque ele não tinha autoridade aqui na terra para tomar aquilo que pertencia de direito a Satanás. E isso é tão bíblico, mas tão bíblico, que 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de Deus. Paulo chama Satanás de Deus da terra. Ele não é Deus como Deus, mas ele é adorado como Deus, ele é entendido como Deus pelos homens. Olha o que diz. O Deus dessa era. Vocês estão entendendo? Você está vendo? Todos os deuses das histórias primordiais, das mitologias, são anjos caídos junto com Satanás. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mais uma vez, temos aqui a palavra era, que é a mesma palavra mundo. Vamos analisar o termo Deus deste século, Deus dessa era, Deus do ar e o termo deuses. Veja Romanos 6, versículo 16. Não sabem, gente, olha que coisa interessante esse texto. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe oferecerem como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece?
escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à injustiça. Próximo verso. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração em forma o ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Com isso, nós aprendemos aqui que existem duas leis que regem o mundo, a de Deus e a do diabo. Quando você segue os mandamentos, os crimes, a lei do diabo, você é servo dele. Em meu livro, O Anjo Caído, ontem eu estava examinando e lendo a Bíblia satânica. Literalmente, os mandamentos de Satanás. Em 1966, por Langley, foi fundada a igreja de Satanás no mundo. Hoje é a religião que mais cresce no mundo, é o satanismo. Satanismo não é só uma igreja, eu adoro Satanás. Não, é uma filosofia, uma teosofia. Dentro dos mandamentos da Bíblia satânica, tem um mandamento lá assim: procure toda forma de sexo livre. Você quer ver, dentro da Bíblia satânica estava assim, ó: faça sexo, fiel e infiel. Através do sexo, você vai encontrar sua verdadeira autoconcentração, seja assistindo, seja praticando. Qual é o nome do sexo assistido? Pornografia. Eu já vinha dizendo que o maior plano de Satanás é que a pornografia seja gratuita, porque ela abre ao campo dos prazeres no cérebro do homem para que haja um encontro entre alma e espírito. Por isso que a pornografia é uma droga terrível. Pornografia é satanismo no mais alto nível. E a maior lei de Satanás é: procure o seu prazer e seja livre para fazer o que quer. Chamado hedonismo. Quando você cumpre os mandamentos de Satanás, consciente ou inconsciente, você é servo dele. Todo hedonismo é o homem que não busca a Deus, mas procura a si mesmo, é satanismo. O mundo hoje, as leis, os filmes, as novelas, as músicas, todos são governados pelas leis de Satanás. Isso é assustador. Você quer ver uma coisa mais assustadora? Apocalipse 12, versículo 10. Agora você vai ficar um pouco assustado, mas olha, lá no final, quando no retorno de Cristo, quando Satanás é destronado, então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, lá no retorno de Cristo, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que acusa diante de Deus de dia e de noite. Agora você veja que o diabo está diante de Deus com uma missão: contar seus pecados. Como é que você vai aceitar esse cara? Olha o que ele fez. Diz a Bíblia: de dia e de noite. Você já viu isso na história de Jó? Lembra na história de Jó? E como que vence esse acusador? Veja o verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida. Agora preste atenção. Como que vence o acusador que está diante de Deus 24 horas te acusando, gente? De duas maneiras, não só de uma. Primeira maneira, pelo sangue de Jesus. Só que não é só o suficiente. Porque tem crente que é assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, eu venço o diabo pelo sangue de Jesus. Mas tem um outro fator que vence ele: o testemunho. Lembra que quando Lúcifer chegou diante de Deus para acusar Jó, Deus deu testemunho de Jó. Esse testemunho que vence a acusação do diabo é um testemunho que o próprio Deus dá sobre você para ele. Então o diabo chega lá com acusação. Você quer ver uma outra acusação do diabo? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Esse texto você vai ficar assustado. Zacarias 3, versículo 1. Ontem eu estava lendo com a pastora, a gente ficou assim: Josué foi para ser levantado no lugar de Moisés, certo? E na hora que ele foi para ser levantado no lugar de Moisés, vem Satanás diante de Deus para acusar. Ele não pode, ele é muito pecador. Você quer ver? Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor.
e Satanás à sua direita do anjo. Isso, gente, é lá no céu. Para fazer o quê, gente? Para acusá-lo. Quando Deus foi levantar Josué, Satanás está diante de Deus e o anjo de Deus. No caso ali, provavelmente Miguel e Satanás. No céu. E olha o que diz. Próximo verso. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Provavelmente a Miguel, porque disse isso lá em Judas, o mesmo termo em Judas 1, versículo 9. E o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem parece um tição tirado do fogo. O anjo está dizendo assim, o anjo está dizendo assim para Satanás: por acaso ele é só um pedaço de pau queimado? É Josué, rapaz. E continua o texto. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, pecado, estava em pé diante do anjo. Você viu? Josué estava cheio de pecado. E Satanás não estava mentindo acerca dos seus pecados. Mas olha o anjo dando testemunho dele. E continua o texto. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veste, veja, tirei de você o seu pecado e coloquei as roupas novas. Esse tirei do seu pecado é o sangue de Jesus cobrindo você. Então, quando todo dia, toda hora, 24 horas, chega diante de Deus uma acusação contra você diante de Deus, quem está acusando? Satanás, lá no céu. Então presta atenção, lá no céu, como lemos em Apocalipse, nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E quando essa acusação chega, Jesus dá um brado: comprei com meu sangue, está vestido de sangue, é a roupa. Tirei o pecado, mas não é o suficiente. Vem também um testemunho. Tudo bem, Satanás, mas você viu que ele se arrependeu dos seus pecados, você viu o que ele fez para o outro, você viu quem que ele é, você ouviu a sua oração, você sabe o tipo de gente que é o testemunho que Deus está dando ao crente. Você viu que ele não mente mais, você viu isso, não foi assim que ele fez de Jó, você viu que é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se aparta do mal. Veja que para vencer o diabo é o sangue do Senhor, mas também o testemunho que Deus dá sobre você. Aí eu faço uma pergunta: hoje, agora, qual o testemunho que Deus está dando sobre você? Cri. Gente, você parou para pensar na minha pergunta? Todo dia eu pergunto: Senhor, o que o Senhor andou falando de mim hoje? Porque o texto de Apocalipse diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. O seu testemunho de crente, o seu testemunho de vida, vence o diabo. Esse negócio de estou salvo, estou pela graça, sangue de Jesus. Não, irmão, tem que ter testemunho. Vigia na terra, crente. É o sangue e o testemunho. Diga, isso é poderoso. Veja, por exemplo, para você entender que os deuses do mundo são mencionados pela Bíblia. Salmos 82, do verso de 1 a 8. Nós vamos ler o verso primeiro e depois o verso 5 e 6. Deus é quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses e juízes. Esses deuses são os anjos caídos. Interessante que os anjos do céu jamais se consideram deuses e nem aceitam ser. Quando João dobrou o joelho para adorar um anjo, o anjo diz: se levanta, eu sou servo igual você, não sou um Deus. Mas os anjos caídos aceitam ser deuses e aceitam a adoração de deuses e são chamados de deuses. E Deus, mesmo eles tendo governo, Deus não aceita eles presidirem. Isso aqui é tão poderoso. Quer ver? Veja o verso 5 e 6. Quem são esses deuses caídos? Nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados por eles. São os demônios. Quem são os deuses?
Os demônios. Agora eu vou te dar um texto, que ontem, quando eu li esse texto, eu fiquei assustado. Sobre essa questão do governo de Satanás e os deuses. 1 Reis 22, verso 19 a 23, nós vemos tecnicamente aqui, Deus assentado e os demônios decidindo, junto com os anjos, o futuro de Acabe. Uma assembleia para decidir o futuro de um rei na terra. Uma assembleia para decidir o futuro de um rei na terra. Olha só, gente, que coisa louca esse texto. Micaias prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. O profeta agora está tendo uma visão. Vi o Senhor assentado no trono, com todo o exército dos céus, ao seu redor e à direita. Anjos, mas ali não tinha só anjos de Deus, tinha anjos caídos também. Você quer ver? E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque e remate Gileade e morra lá? Deus fez uma assembleia para falar, quem é que vai enganar Acabe para ele morrer? Ele está perguntando para os anjos. E surgiu uma coisa de um anjo, outra coisa sugeriu uma outra coisa, um anjo sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra coisa. Até que finalmente um espírito, não falou anjo. Veja que Deus separa o anjo caído do anjo de Deus. Ele chama de espírito ou de deuses. O espírito se colocou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Gente, eu leio um negócio desse, eu fico assustado. Olha lá esse texto, continua. Aí Deus perguntou para esse espírito, esse anjo caído, de que maneira? Perguntou o Senhor, ele respondeu, eu irei ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e o engane. Qual era a ideia? Deus falou, então vai lá e engane ele. Porque aí ele vai acreditar nos profetas e chegar lá na guerra vai morrer. Era o pior rei que existia. E ele tinha que morrer. Ele matava todo mundo e Deus falou, chega. Veja, o reino governado pelos príncipes. Mas quando a coisa esgota a ira de Deus, Deus chama os demônios e fala, como é que vocês vão acabar com essa bagunça? Porque chega, esse Hitler fez muita besteira. Quem é que vai matar ele? Vai matar já! Então esgota, por exemplo, Sodoma e Gomorra, o pau quebrou, esgotou a ira de Deus, Deus chegou para os anjos e falou, chega, acaba com isso aí. Então veja, Acabe esgotou a ira de Deus. Deus fez uma assembleia e falou assim, quem é que vai matar ele? Como que vocês vão matar? Que coisa. E isso é tão verdadeiro, quer ver? Põe 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 11. Porque eu acredito que isso é assim até hoje. Tem profetas aí que Deus falou assim, vai lá e engane. Você quer ver? Por essa razão, Deus envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Está falando dos nossos dias. Verso 12. E sejam enganados todos que não creram na verdade e tiveram prazer na injustiça. Você viu? Você viu que o falso profeta é juízo de Deus para o falso crente? E o que sai da boca do falso profeta é engano, sedução e mentira de um demônio sobre ordem de Deus. Quando você fica insistindo muito com o pecado, Deus te dá o pecado como prenda. Toma, fica para o pecado. A Bíblia diz, e a condenação é essa. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Já é a condenação. Quem está entendendo aí? Não é chocante, gente? É ou não é? Veja João 10 e 35. João 10 e 35. Se ele chamou deuses, a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Quem são esses deuses aí? Os anjos caídos. Então Apolo, Zeus, Hércules, Hera, Astarote e etc. Todos são o quê? Anjos caídos. São reais. Quando você assistir um filme de mitologia, tudo aquilo é verdade. Mas são demônios. São anjos
caídos. Então, assim como o diabo liderou uma cruzada contra Jó, quando pede para peneirar Jó, ele também liberou uma cruzada contra Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu permissão para peneirar você. Eu não concedi. Mas ele peneirou Judas. E Judas caiu na sua cilada. Acabe foi peneirado e morreu. Veja Salmo 97, versículo 7. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostre-se diante dele todos os deuses. Uau! Você sabe o que eu fico impressionado? Isaías 24 e 21. Você vai ver que vai acontecer o dia do Senhor castigar os governantes da terra e também os reis espirituais da terra. Os príncipes do mundo, o Deus do século, os deuses do mundo, que influenciam culturas, influenciam música, influenciam filmes, tudo jaz no maligno. Naquele dia o Senhor castigará os poderes acima dos céus e os reis embaixo da terra. Continua o texto. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Está falando de quem? Tanto os reis da terra quanto os reis do céu. Eles são os reis e têm os seus vice-reis aqui na terra. Agora olha que coisa interessante esse texto, gente. Eu fico... Apocalipse 12, versículo 12, por favor. Doze e 12. Olha isso, gente. Portanto, celebrem, ó céus, e os que habitam neles, os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Você percebeu que Satanás sabe que o tempo dele está curto, o governo dele aqui é curto, então ele está apressado. Ele põe governos, ele faz isso, ele faz aquilo outro, e ele sabe que o tempo dele é curto. Você já leu aquele texto da Bíblia? Debaixo das suas asas estaremos seguros. Não existe segurança fora das asas do Altíssimo. Qualquer pessoa fora de Deus está inseguro. Por isso que você lê o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar, irmão. Você tem que entender quem é de Deus, o maligno não lhe toca. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam. Porque fora das asas do Senhor, tudo é governado pelo diabo. Agora, tem uma coisa que você precisa saber, e assim nós concluirmos. O príncipe, por nome Miguel. O mundo inteiro, cada país do mundo, é governado por um príncipe do diabo. Só tem um que não é. Eu vou dizer dois. Porque Israel é uma nação física. A igreja é a nação espiritual de Israel. Você quer ver? E nós, pastor, e nós? Você vai saber agora. Daniel 10, versículo 21. Temos aqui a história chocante. Daniel estava na Babilônia e desce o anjo Gabriel. E diz assim: mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta, disse o anjo para Daniel, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, príncipe de vocês Israel. Gabriel está dizendo o seguinte: ele entrou na atmosfera terrena e ele encontrou uma forte oposição dos príncipes do mundo. Os demônios. Ocasionalmente, na terra onde ele estava, tinha um príncipe por nome Príncipe da Pérsia, que depois seria o príncipe da Grécia.
Olha o texto, continua. Vai lá. É o último? Ok. Tem mais um texto. 12, versículo 1. O anjo Gabriel veio trazer a palavra para Daniel. Mas ele foi resistido na atmosfera da terra, segundo céu, regiões celestiais. Veja que é uma fronteira. Satanás mapeou o mundo e fez uma fronteira chamada regiões celestiais, do qual Paulo menciona em Efésios 6,12. A nossa guerra é nas regiões, é lá nessa fronteira. E quando Gabriel entrou na atmosfera da terra, pá, o principado enfrentou ele. Falou, você não tem autoridade aqui. Olha o que acontece. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu... Ô, gente, dá um glória a Deus aí. O mundo é governado, mas nós temos ali o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o busca. Quando o diabo te olha, ele não te vê, porque você está escondido debaixo das asas do Senhor. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Está falando dos últimos dias. E haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve e não haverá. Veja o verso 13 do capítulo 10 de Daniel, por favor. Capítulo 10, versículo 13. Vamos ler a partir do verso 12. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar diante do Senhor, suas palavras foram ouvidas e eu vim com a resposta a elas. Então veio o anjo trazer a resposta para Daniel, certo? Olha o que aconteceu. Quando Gabriel entrou na atmosfera da terra, o que aconteceu? Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Você viu que cada reino do mundo tem um príncipe de Satanás com autoridade para governar. Cada reino. Tem um reino do mundo, só um reino, que não é governado por um príncipe Satanás. Quem que é ele? Acabamos de citar. Quem que é ele? O príncipe. Quem é o príncipe? Miguel. Ele lidera e protege o Israel natural e o Israel espiritual. O natural é o pedaço de terra e o espiritual é eu e você. A igreja. Ou seja, Satanás não tem jurisdição sobre o Filho de Deus. Ele não manda, ele não comanda, ele não põe o dedo, ele não põe nada. Quem anda com você, quem protege você, quem nos dá as leis é Cristo e quem nos protege é o anjo do Senhor. Olha lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda. Pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Foi impedido porque não tinha o quê, gente? Não tinha o quê? Autoridade. Ele foi impedido de ficar ali. Continua o texto. Agora eu vim lhe explicar para Daniel, Gabriel dizendo, o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Deus queria dar a visão do Apocalipse para Daniel. Mas o príncipe, o Deus da Pérsia ali, impediu Gabriel. Aí veio Miguelzão. Pá, já veio assim, dando a voadora. Pá! E já chegou quebrando pau com aquele principado. Falou, não, ele vai entrar nessa birosca aqui. Essa potroca aqui, pá, já quebrou a cerca. Passou com a Land Rover dele, com a, como é que chama aquele carrão de guerra? A Hammer desse, levou tudo. Olha lá, Gabriel, entra aí. O pau quebrou. O que eu estou dizendo para os irmãos, e aqui eu concluo, que tudo, a importância de ser igreja, a importância de estar debaixo das asas do Senhor e revestido do poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada lhes causará dano algum. Satanás governa o mundo, mas a igreja tem autoridade sobre ele. Por isso, a importância de congregar. Por isso que eu fico tão cabisbaixo, triste,
quando eu vejo crentes que não congregam, eles estão sem segurança. Viu a importância da igreja? O único lugar na terra que Satanás não tem autoridade é na igreja e na nação de Israel. De resto, irmão, tudo está sem segurança. Mas debaixo das suas asas estaremos seguros. Você pode viajar. Eu estou escrevendo um livro Anjos Caídos dentro do avião. E o troço balança, eu imagino o diabo. Não tem medo, eu estou dentro do hotel, de madrugada eu deito e durmo. Fala, diabo, não me incomoda. Não me amola. Eu falo, Senhor, me esconda no seu esconderijo para eu dormir descansado. A gente tem que aprender a se revestir, irmão. Orar. Tem um momento no livro que eu escrevo, como manter-se seguro diante da guerra espiritual. É muito importante. Por isso você vê, o mundo está cada vez pior. E a igreja rumo ao céu. Vamos ficar em pé. Eu vou continuar isso na quarta-feira. O assunto não é de todo ruim, gente. Hoje terminou muito bom. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. A hora que você sair daqui, eu vou te dizer, tem bilhões de demônios governando o mundo, mas para cada demônio tem 2 anjos. Caiu a terça parte para cada demônio, 2 números. Yes! Não é legal? Você não está sozinho. O sangue de Jesus está sobre você.